Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou professora de Química e você está aqui no meu canal Química na Cuca. Seja muito bem-vindo! Na aula de hoje, nós falaremos mais sobre equilíbrio químico. Falaremos sobre a lei de ação das massas, sobre o cálculo da constante de equilíbrio em termos de concentração e falaremos também sobre grau de equilíbrio. Vamos lá comigo? Muito bem, então na aula passada nós falamos sobre a reação reversível, onde o monóxido de carbono reage com o dióxido de nitrogênio, formando o gás carbônico e o monóxido de nitrogênio. Vimos também que a velocidade da reação direta, ou que a gente chamou de reação 1, seria V1, a velocidade da reação 1, é igual a K1, que é a constante desta reação, vezes a concentração do CO, vezes a concentração do NO2. Também vimos que a velocidade da reação inversa, que chamamos de reação 2, seria V2, que é igual a constante 2, vezes a concentração do CO2, vezes a concentração de NO. No equilíbrio, falamos também que as velocidades são iguais, então chamamos V1 igual a V2. Dessa forma, nós vamos fazer aqui a dedução de como calculamos a constante de equilíbrio em termos de concentração. Se nós podemos dizer que a velocidade 1 é igual à velocidade 2, então nós podemos igualar as duas velocidades, as duas leis de velocidade que fizemos aqui acima. Portanto, poderemos colocar K1 sobre K2, se tornando uma constante, né? E a concentração de CO2 vezes NO, que seria a concentração dos produtos, dividindo pela concentração dos reagentes na parte de baixo da fração. Então, no numerador, a concentração dos produtos e na parte de baixo, a concentração dos reagentes. Considerando então que K1 e K2 são constantes, nós também concluímos que K1 dividido por K2 é um valor constante. Dessa forma, nós chegamos à constante de equilíbrio em termos de concentração, chamada de Kc, que definimos como Kc igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Só que não é tão simples, porque nós temos que considerar os expoentes dessas concentrações que serão determinados pelos coeficientes estequiométricos. Vamos ver então no equilíbrio genérico. Aqui nós temos um equilíbrio onde Azinho é a quantidade do reagente azão, reage com uma quantidade Bzinho do reagente Bzão, formando uma quantidade Czinho do produto Czão, mais uma quantidade Dzinho do produto Dzão. Vamos lá. Essas letrinhas que estão em vermelho são os meus coeficientes estequiométricos representados aqui. E a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração, que chamamos de Kc, para esta reação genérica será dada por concentração de C, que é o nosso produto, elevado ao Czinho, que é o coeficiente estequiométrico dele, multiplicado pela concentração de D, que é o nosso outro produto, elevado a Dzinho, que é o coeficiente estequiométrico de D, dividido por concentração de azão, que eu chamei, né? Elevado ao coeficiente estequiométrico de A, que é o Azinho, vezes concentração de B elevado ao coeficiente estequiométrico de B, que é o nosso Bzinho. Então, o cálculo da constante de equilíbrio, ele foi formulado pela primeira vez pelos noruegueses Goldberg e Wage. Então, é por isso que esta
lei de ação das massas, também é conhecida como lei de Gould-Berg-Wade. Foi em 1863 e ela é enunciada simplesmente, muitas vezes apenas como lei de ação das massas. No caso de equilíbrios homogêneos, nós representamos, como que nós montamos a expressão da constante de equilíbrio para equilíbrios homogêneos. Então, vamos pegar como exemplo esta reação aqui do 2SO3 gasoso, formando 2SO2 gasoso mais O2 gasoso. Quem são os produtos? É o 2SO2 e o O2. Então, primeiro, na parte de cima, nós colocamos concentração dos produtos. Eu brinco assim, que é simplesmente copiar a fórmula, Ctrl+C na fórmula, Ctrl+V aqui entre colchetes, né? Lembrando sempre de colocar elevado ao seu coeficiente, que é o 2, vezes copia o outro produto, que é o O2, entre colchetes. Isso aqui está representando, então, a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos. E na parte de baixo da fração, da divisão do quociente que nós vamos fazer aqui, nós colocamos a concentração do SO3, que é o nosso reagente, elevado a 2, porque o 2 veio do seu coeficiente estequiométrico. No caso desta reação de baixo, onde nós temos H2 gasoso reagindo com iodo gasoso, formando a 2 mols de ácido iodídrico gasoso. O Kc, então a constante de equilíbrio em termos de concentração, será dada por a concentração do produto, que é o HI elevado a 2, que é o seu coeficiente estequiométrico, dividida por concentração do gás hidrogênio vezes a concentração do gás iodo ali. Porque nenhum dos dois tem coeficiente maior, Eles ambos têm coeficiente 1, portanto o número 1 não precisa aparecer aqui. Somente aparece aqui nessa equação da constante de equilíbrio quando o coeficiente for 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O número 1 pode ser omitido nesse caso, tá bom? Vamos lá então, como que nós calculamos o valor de Kc? Kc é uma constante de equilíbrio em termos de concentração, é isso que significa. Portanto, ele vai ter um valor numérico. Constante significa que é um número. Esse valor numérico da constante de equilíbrio, ele será determinado experimentalmente. Então, vamos observar aqui o exemplo. O primeiro experimento, ele possui, lá daquela primeira equação que nós analisamos, inclusive na aula anterior, de CO reagindo com NO2, formando CO2 mais NO. Nesse primeiro experimento, nós partimos de 1 mol de CO e 1 mol de NO2, certo? E no segundo experimento, nós partimos de 2 mols de CO e 1 mol de NO2. Veja que são um pouquinho diferentes, No primeiro experimento, nós chegamos no estado de equilíbrio, onde seria 20 mols por litro do CO, 20 mols por litro do NO2, e o CO2 e o NO, que no início eram 0, porque eram produtos que ainda não estavam sendo formados, no equilíbrio ficaram na concentração de 0,80 cada um deles. Então, como seria substituindo, lá que a gente já sabe que a constante de equilíbrio para essa equação seria a concentração do CO2, que são os produtos, vezes a concentração do NO, dividido pela concentração do CO, que é o reagente, vezes a concentração do NO2, que é o outro reagente. Substituindo, então, com esses valores do primeiro experimento, nós temos 0,80 vezes 0,80 dividido por 0,20 vezes 0,20. Temos um valor de 16. Vejamos que aqui no segundo experimento, como a gente
usou uma quantidade diferente do primeiro experimento, nós chegamos num estado de equilíbrio com um valor muito distinto, né? 1,053 aqui seria a concentração do CO no estado de equilíbrio nesse segundo experimento e 0,053 do NO2 nesse estado de equilíbrio, formando 0,947 de CO2 e 0,947 de NO. Apesar desses números serem concentrações diferentes, calculando o valor numérico do Kc, substituindo na mesma fórmula que nós já temos, né, nós já vimos no slide passado, nós temos aqui o mesmo valor de Kc, que é 16. Então, é o mesmo resultado. Então, essa característica é a mais importante dessa constante de equilíbrio, porque pode haver uma infinidade de estados de equilíbrio diferentes, mas o valor numérico de Kc ele vai permanecer constante enquanto a temperatura, preste atenção nessa fala, enquanto a temperatura se mantiver inalterada. Porque a influência da temperatura na constante de equilíbrio, ela é grande. Se mantivermos a temperatura inalterada, a constante de equilíbrio permanecerá a mesma também. Aqui eu sempre coloco a dedução do Kc com valores adimensionais, ou seja, é um número que não tem uma dimensão, porque no ensino superior essa dedução do Kc ela envolve conceitos termodinâmicos mais profundos e mostram que Kc é uma constante, ou seja, ela é uma constante adimensional, não tem unidade. Então, devido a isso, você notará que o Kc vai aparecer em vários exercícios como sendo um número puro. Voltando lá e falando mais sobre a lei de ação das massas, ou lei de Goldberg-Weiss, a definição dela é a seguinte: a constante de equilíbrio é em função das concentrações em mol por litro, é o produto, ou seja, é a multiplicação das concentrações dos produtos da reação, dividido pelo produto, ou seja, uma nova multiplicação das concentrações dos reagentes, todas essas concentrações elevadas a expoentes iguais aos seus coeficientes estequiométricos lá na reação química considerada. Isso é a tradução do que eu acabei de falar, né? Eu já expliquei isso. Você vai pegar a concentração dos produtos, vai multiplicar uma concentração vezes a outra, elevar essas concentrações aos expoentes estequiométricos, dividindo a concentração dos reagentes. Se tiver mais de um reagente, multiplica uma concentração vezes a outra concentração do reagente e elevando também aos seus coeficientes estequiométricos. Algumas observações sobre a constante de equilíbrio, que é a Kc. Kc é válida para sistemas homogêneos e ideais, ou seja, quando as soluções são diluídas, quando são gases a baixa pressão. O valor de Kc permanece constante, como eu já falei anteriormente, apenas quando os participantes da reação estão realmente em equilíbrio, ou seja, num recipiente fechado e mantido a uma temperatura constante. Então, por exemplo, no caso da reação química do 2SO2 mais O2 formando 2SO3, que nós já vimos anteriormente, ela tem um valor de Kc de 4,1 vezes 10 ao quadrado apenas a 727 graus Celsius. Se nós mudarmos essa temperatura, o valor dessa constante de equilíbrio também muda. O que é quociente da reação, chamado de QR. Fora do equilíbrio, quando nós consideramos, né, a mesma equação ali do Kc, ou seja, a concentração do SO3 ao quadrado, dividido pela concentração do SO2 ao quadrado vezes a concentração do O2, fora do equilíbrio, essa fração tem valor diferente de Kc. Lá nós falamos, aqui, ó, que o valor de Kc para esta reação é 4,1 vezes 10 ao quadrado, a 727 graus, certo? Essa fração, essa divisão da concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos pela concentração dos reagentes,
ela é chamada de quociente da reação, que é o QR. Nós podemos, então, dizer que para essa reação acima, no equilíbrio nós temos que o QR vai ser igual ao Kc, que é a constante de equilíbrio. Então, aqui é a reação no equilíbrio. Os valores são iguais, ou seja, vai ter o mesmo valor, 4,1 vezes 10 ao quadrado. Fora do equilíbrio, nós vamos ter o valor do quociente da reação diferente do valor do Kc. Pode ser maior ou pode ser menor do que o Kc. Então, detalhando um pouco mais, nós podemos dizer que, vamos lá, quando o quociente da reação, o QR, é menor que o Kc, nós concluímos, que é o caso aqui, nós concluímos que há mais reagentes e menos produtos do que os esperados no equilíbrio, ou seja, a reação ainda não chegou no equilíbrio. A reação ainda está, a reação direta tende a formar os produtos, ainda está acontecendo, não chegou no equilíbrio. Quando nós temos o QR, que é o quociente da reação, maior do que o Kc, que é esse outro caso aqui, nós teremos então a conclusão de que neste sistema há mais produtos e menos reagentes do que os esperados no equilíbrio. Isto é, a reação já ultrapassou o ponto de equilíbrio, uma vez que isso não pode acontecer, porque a reação seria obrigada a voltar para o equilíbrio, como se fosse um boneco de João Teimoso, que a gente bate e ele volta, né? Então aqui, quando o QR está maior, o quociente da reação está maior que o Kc, que é a constante de equilíbrio, a reação inversa tende a formar reagentes, que aí continua a formação, né, inversa, de reação inversa. Outras observações sobre a constante de equilíbrio. Em equilíbrios heterogêneos em que existam participantes sólidos, eles não devem ser representados na expressão da constante de equilíbrio, pois suas concentrações são sempre constantes. No caso aqui desta reação, o carbono sólido reage com o oxigênio gasoso formando CO2 gasoso. Na expressão da constante de equilíbrio, nós colocamos apenas os reagentes e o produto que são gasosos, nós não incluímos o reagente que nesse caso é sólido. Ou outra substância que fosse sólida, nós também não incluiríamos no Kc. O segundo exemplo aqui também nós temos tanto um reagente sólido quanto o produto sólido. Só temos um participante da reação que é um reagente que é gasoso. Nesse caso, nós representamos que aqui ficou, teoricamente, né, sem a representação, então a gente coloca o número 1, dividido pela concentração do CO2. Em equilíbrios que ocorrem em meio aquoso, ou onde um dos participantes é a água no estado líquido, essa concentração da água em mol por litro, ela também não varia. Então, ela não fará parte da constante de equilíbrio. Vamos ver este exemplo aqui. No equilíbrio, por exemplo, da sacarose, que é o açúcar misturado com água, que é o líquido puro nesse caso, formando glicose mais frutose, a expressão do Kc será dada por a concentração da glicose vezes a concentração da frutose, dividido pela concentração da sacarose. No caso, a água líquida não entra na expressão da constante de equilíbrio. Como nós podemos interpretar o valor dessa constante de equilíbrio e a extensão da reação? Então, vamos colocar de forma geral. Quando essa constante, quando nós vamos calcular, vamos colocar de forma geral, concentração dos produtos elevada a seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos reagentes elevada a seu coeficiente estequiométrico. Se o valor de Kc, ou no caso de Kp, que a gente vai ver melhor na aula seguinte, for igual a 1, está acontecendo o equilíbrio entre reagentes e produtos. Então, o equilíbrio não está deslocado para nenhum dos lados. Se Kc ou Kp for maior que 1,
Então, o equilíbrio está mais deslocado para o lado dos produtos. Se Kc ou Kp for menor que 1, o equilíbrio está mais deslocado para o lado dos reagentes. Então, aqui, uma aplicação do que acabamos de falar. Quando Kc é maior que 1, a concentração dos produtos, que no caso é indicada no numerador, vai ser maior que a concentração dos reagentes, que é indicada no denominador lá da fração, né, da divisão. Essa informação nos permite observar que a reação direta está prevalecendo, está formando mais produtos do que está acontecendo, né, a regeneração dos reagentes. Então, no caso aqui, desta reação representada do 2NO gasoso reagindo com oxigênio gasoso, formando 2NO2 gasoso, nós teremos que a expressão de Kc para esta reação será concentração do NO2 gasoso elevado ao quadrado, que é o seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração do NO elevado ao quadrado aqui, vezes a concentração do O2. Então, este valor dessa Kc, aqui ele já está sendo dado o valor direto, né? A gente não calculou, mas ele é de 6,45 vezes 10 à quinta, ou seja, é um número bem grande, é um número maior que 1, indica que a concentração, né, que a concentração dos produtos é bem maior do que a dos reagentes. Quando então Kc é menor que 1, como nós falamos, a concentração dos reagentes, que é a que está no denominador da fração, na parte de baixo, vai ser maior que a dos produtos, que está no numerador, na parte de cima. Então, nos indica que a reação inversa prevalece sobre a reação direta. Neste caso, nós temos que a concentração do N2, que é o nitrogênio, reage. Então, nitrogênio gasoso reage com hidrogênio gasoso, 3 mols de hidrogênio gasoso, formando 2 mols de amônia gasosa. Neste caso, o Kc da reação, a expressão da constante de equilíbrio, será dado onde concentração da amônia elevada ao quadrado, por causa do coeficiente estequiométrico da amônia, dividido pela concentração do gás nitrogênio, vezes a concentração do gás hidrogênio elevada ao cubo. Este equilíbrio ele tem um valor de Kc igual a 2,37 vezes 10 a menos 3, ou seja, indica que a quantidade dos produtos é maior que a quantidade dos reagentes. Genericamente, então, nós podemos definir: quanto maior for o valor de Kc, maior será a extensão da ocorrência da reação direta. Quanto menor for o valor de Kc, maior será a extensão da ocorrência da reação inversa. Vamos ver o grau de equilíbrio. Ele é representado pela letra alfa. Grau de equilíbrio alfa é o quociente, ou seja, a divisão entre a quantidade de um reagente em mols que realmente reagiu até o equilíbrio e a quantidade inicial de mols desse reagente. Vamos colocar como exemplo uma estrada. O grau de equilíbrio ele nos dá uma ideia do quanto que a reação caminhou, ou seja, qual foi a extensão desta reação, qual foi o rendimento dessa reação. Aqui fazendo uma analogia com um trecho que a gente percorre na estrada, então nós temos a partida da estrada, que seria o momento de início da reação. Aqui a reação ainda nem começou. E temos um caminho, né? Temos uma estrada a percorrer. Quanto maior for essa porcentagem do grau de equilíbrio, maior será a extensão da reação, quer dizer que conseguiu percorrer um maior caminho. Exemplo, uma reação que chegou somente até aqui, chegou até 80%, sendo que a chegada seria 100%. Então, quer dizer, um grau de equilíbrio 0,8 ou 80%, nós entendemos que a reação não chegou, não se completou totalmente. Ela parou um pouco antes do final da linha de chegada. Aqui, então, nós temos
matematicamente, como se calcula o grau de equilíbrio, então é a quantidade de mols que reagiu no numerador dividido pela quantidade inicial de mols no denominador. No exemplo da nossa reação de CO mais NO2 formando CO2 mais NO, nós tínhamos visto lá naquela tabela que nós analisamos que partindo-se de 1 mol de CO, nós teríamos depois de 40 minutos 20 mols de CO sem reagir. Então, isso indica que, de fato, reagiu apenas 0,80 mol. Por quê? A quantidade inicial que reagiu era 1. A quantidade final que sobrou era 0,20. Então, nós teremos que o resultado é 0,80 mol de CO, que efetivamente reagiu. Então, 0,80 mol de CO foi o que reagiu, dividido pelo 1 mol, que era a quantidade inicial de CO, e temos então que 0,80 grau de equilíbrio ou 80% de grau de equilíbrio. Resumindo então, quando o alfa, que é o grau de equilíbrio, está próximo de 1, ou seja, quando a gente está falando de porcentagem, está próximo de 100%, indica que no equilíbrio vão sobrar apenas pequenas quantidades de reagentes, enquanto vão se formar grandes quantidades de produtos. Então, nesse caso, quando o alfa é próximo de 1 ou próximo de 100%, nós dizemos que a extensão ou rendimento da reação é muito grande. Quando o alfa é próximo de 0, ou a porcentagem bem baixa, próximo de 0, nós percebemos que isso indica a situação extremamente oposta, ou seja, no equilíbrio vão sobrar grandes quantidades de reagentes sem reagir, enquanto que a formação dos produtos vai ser pequena. Então, esta reação, nós dizemos que tem uma extensão ou um rendimento reduzido. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por me assistir. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se e fique com Deus. Tchau!